Fala galera, e aí, beleza? Estádio Esquadrão, seu canal de notícias aqui de torcedor para torcedor, passando aqui para a gente fazer aquele nosso giro de notícias. Hoje é quinta-feira, dia 5 de setembro, e hoje nós vamos falar de Bahia. Bahia fez treino técnico, fez treino tático, né? E tem entrevistas também, vamos soltar as entrevistas aqui. Claro, vamos dar uma olhadinha lá no Flamengo, vamos ver o que tem de notícia do Flamengo. O time do Flamengo se reapresenta hoje e teve entrevista coletiva com o jogador hoje, mas a gente não vai ver entrevista, né? Mas jogador entrevistado aí, tá? Vamos falar sobre isso. E, claro, antes da gente começar, aquele nosso jabazinho básico, né? Se você não é inscrito no nosso canal, a gente pede a você essa moral, ajude aí, nós estamos querendo chegar aos 6 mil inscritos e aí a gente depende de você. Se você é inscrito, aquele nosso muito obrigado e o pedido, deixa o like, deixa o joinha, ative o sininho das notificações, compartilhe o nosso conteúdo com quem você acha que precisa, né? E gostaria de receber notícias do Bahia e sobre o Bahia, beleza? Então é sobre isso que a gente vai falar, partiu falar de Bahia. Antes da gente falar do Bahia, claro, vamos falar um pouquinho do Flamengo. Vamos ver o que passou lá no RJ, no Rio de Janeiro. Vamos ver aqui, a notícia. Vamos ver o que o pessoal fala do Rio de Janeiro sobre o Flamengo. Olá, muito boa tarde para você. O jogador Pedro já está de volta ao Rio de Janeiro. Retornou ontem mesmo de Curitiba para ser reavaliado pelo departamento médico do Flamengo. O centroavante sofreu uma ruptura do ligamento cruzado do joelho esquerdo durante um treinamento pela seleção ontem. Uma lesão muito semelhante àquela que ele sofreu em 2018, mas daquela vez no joelho direito. À época, o Pedro levou cerca de 8 meses para voltar a jogar, uma previsão parecida à que se tem hoje em dia, de 8 a 12 meses para que ele retorne aos gramados. O Flamengo vai acionar a FIFA para tentar uma indenização por conta dessa lesão do jogador e só vai poder contratar um jogador que esteja livre no mercado para a vaga do Pedro, já que a janela de transferências internacionais está fechada. Falando dos outros jogadores do Flamengo, eles receberam 3 dias de folga e se reapresentaram aqui no CT do clube hoje pela manhã. O grupo se prepara para enfrentar o Bahia pelo jogo de volta das quartas de final da Copa do Brasil. E até lá, a expectativa é que o clube consiga recuperar jogadores como o Léo Pereira, o Arrascaeta e o Gabigol, que estão voltando de lesão. Daqui a pouco, a partir de 2 horas da tarde, também aqui no CT do clube, a gente vai ter a primeira entrevista coletiva do Alexandro pelo Flamengo. Lateral esquerdo de 33 anos, segundo reforço contratado pelo Flamengo nessa janela de meio de ano. O jogador está treinando aqui no CT desde sábado, já está inscrito no boletim informativo da CBF, mas ainda não estreou porque está recuperando a forma física, já que não joga desde maio, quando deixou a Juventus. Essas são as informações por aqui. Um abraço a todos. Tá aí, né? Tá aí as informações do Flamengo, né? O time do Flamengo aí retornou hoje, né? E o Tite tem uma dor de cabeça aqui. Paciência, né? Dor de cabeça do Tite, ele perdeu o Pedro, né? Do ponto de vista de seleção brasileira. É triste, né? Porque era um bom atacante. Mas a gente pensando aqui pelo nosso tricolor, né? Uma opção a menos pro Tite. Sem contar que o Tite não vai poder utilizar as contratações que eles fizeram, né, que o Flamengo fez para essa janela de transferência. O Michael ele não vai utilizar porque se machucou e os demais ele não pode utilizar. Com isso, né, o Tite então corre aí, né, contra o tempo para recuperar o Arrascaeta e o Gabriel Barbosa, Gabigol. Então o Tite tenta recuperar esses jogadores aí para que eles possam estar positivos e operantes, né, na próxima quinta-feira para jogar contra o Bahia. O Gabigol já está na parte de transição, né, Gabriel Barbosa, e o Arrascaeta também segue. É possível que esses jogadores venham a estar disponíveis a semana que vem, mas vamos acompanhar. A gente está aqui, de olho, né? Beleza? Então, essas são as notícias do Flamengo para você que é torcedor do Bahia e quer saber como é que anda o lado de lá, beleza? Vamos lá agora, né? Vamos falar do Bahia.
hoje foi dia de treino tático e dia de finalizações, né? Então, primeira atividade do dia, excetuando-se, claro, a parte da academia, né? Que foi aí coordenada pelo preparador físico. O Bahia foi a campo e a primeira atividade foi um treinamento tático, né? O Rogério Ceni fez um treinamento tático aí com todos os jogadores, tá? Feito isso, essa parte do treinamento tático, o Rogério Ceni dividiu o grupo em defensores e atacantes e separou também volantes, zagueiros e laterais para fazer um trabalho aí de posicionamento. Então, o Rogério Ceni trabalhou a parte de tática e a parte de posicionamento, certo? Claro, os atacantes, aí o Rogério Ceni aproveitou o dia de hoje, né? Já utilizando o auxiliar técnico, o Charles, né? Eles realizaram um treino específico de finalização. Então, o que a gente quer, né? Os nossos atacantes treinando finalização. O dia de hoje foi um dia de treino tático e um dia de treino técnico. Então, atacantes treinando finalização, defensor treinando posicionamento, né? Lateral treinando as suas atividades específicas e de posicionamento nos laterais, beleza? Claro, depois disso, né? Desses treinamentos todos, nós tivemos entrevistas coletivas. Hoje falou o Ademir e falou também o preparador físico, o Danilo. Então, primeiro vamos ver o que é que o Danilo falou aqui. Vamos acompanhar, tá aqui a entrevista do Danilo, que está disponibilizada no portal da TV Bahia. Vamos ver aqui o que falou o nosso Danilo. Danilo, é um período um pouco maior, né, sem jogos, mas com muitas sessões de treinamento. O que é que a preparação física, ainda sabendo que é um trabalho integrado com toda a comissão técnica, foca nesse momento, num período, digamos assim, pouco comum no calendário do futebol brasileiro? Bom, com o calendário que nós temos, realmente a gente tem sequências de jogos que impossibilitam a realização de cargas condicionantes. Então o jogo se torna aí o principal momento em que o atleta tem o seu máximo de desempenho. Porém, nesse momento que nós temos um intervalo entre os jogos, completamos agora 55 jogos e conseguimos aí ter um período satisfatório para que, primeiro, a gente possa recuperar esses atletas que vêm jogando bastante. Nós temos atletas que já ultrapassaram os minutos jogados na temporada anterior, então isso também é um fato que a gente fica bastante atento, né, para que a gente consiga observar aí quanto ele ainda tem a evoluir e quanto a gente pode extrair. Então, é um momento que a gente busca a recuperação e, nesse momento que nós temos aí 10 dias de preparação, a gente consegue colocar cargas condicionantes para que os atletas aí consigam aumentar os seus níveis, né, das capacidades e mantê-las também para que a gente tenha um ótimo desempenho durante os jogos. Então, dentro disso que você falou, Danilo, é possível, nesse período também, individualizar um pouco mais os treinamentos com os atletas, já que você tem um pouquinho mais de tempo para trabalhar? Sim, então nós temos aqui grupos distintos, né? Nós temos atletas que estão jogando, então a preocupação é a manutenção das cargas, é a manutenção do seu desempenho, e temos aqueles atletas que não têm tantos minutos assim jogados. Então esses atletas, de maneira individual, a gente tenta aí incrementar as cargas para que eles possam evoluir e ter aí um aumento dos níveis das suas capacidades motoras. E para a gente finalizar, assim, especificamente nessa primeira semana, que não tem jogo no final de semana, e a semana seguinte, que a gente tem um confronto no meio de semana na quinta-feira, o que é que vai ser, como é que vão ser divididas essas 2 semanas e com quais tipos de trabalho? Então nós já temos algumas sessões definidas, né, no aspecto da força. Então a gente tem sessão que é realizada o trabalho dentro do campo. Então a gente tenta contemplar os trabalhos de potência, que é a força-velocidade, que são realmente as ações que vão definir as partidas, são as ações específicas do atleta de futebol. Esse tipo de trabalho a gente realiza dentro do campo. E também nós teremos sessões destinadas ao viés aí preventivo da força. Então, os trabalhos de força geral realizados na parte interna aqui na academia, então trabalhos resistidos, trabalhos de fortalecimento dos músculos estabilizadores, trabalhos aí também que vão contemplar a força das estruturas articulares. Enfim, a gente tenta aí buscar, dentro dessa semana que nós temos para trabalhar,
realizar as atividades que possam trazer aí um benefício para os nossos atletas, que vão refletir num maior desempenho durante as partidas. É bem importante, né, a gente ver e falar. Bahia tem aí essa quebra, né, esse corte na sequência de jogos. É bom porque você consegue recuperar o físico, você consegue melhorar o condicionamento físico, né? Uma pena é que o Bahia vem aí de dois resultados ruins, né? A gente vai retomar o campeonato, a Copa do Brasil, tentando buscar um triunfo para poder seguir na competição, e logo depois a gente retoma o Campeonato Brasileiro tentando vencer, né? Já que nós também fomos derrotados no Brasileirão. Mas é importante esse descanso, e é importante você manter o condicionamento físico, como o Danilo fala aí. É importante para que o time possa recuperar e, em alguns casos, até elevar, né, o nível físico. Beleza? E, claro, né, nós falamos do treinamento, o jogador que estava previsto para dar entrevista. Então, hoje a gente tinha uma entrevista coletiva prevista, e quem apareceu por lá foi o Ademir. Tá ele aqui já. Entrevista coletiva do Ademir está disponibilizada na TV Bahia. A gente, infelizmente, não conseguiu lançar, né, colocar essa entrevista, mas você assiste ela aqui com a gente e acompanha comigo. Vamos ver o que falou o Ademir Fumacinha. Entrevista com o atacante Ademir, pergunta de João Luiz. Ademir, o time tem muitos dias para trabalhar e descansar, buscando a maratona de jogos importantes na temporada. Mesmo com o 6º melhor ataque, na verdade a gente é o 4º melhor ataque do campeonato, o time passa por instabilidade de gols. O esquema que uma hora foi herói, hoje se torna vilão para deixar de atingir os objetivos da temporada? Eu acho que a questão do esquema é muito pautada em cima dos resultados. Quando você ganha o jogo, tá tudo certo. Quando se perde, as pessoas procuram alguns defeitos. Então é manter a confiança no trabalho que tem sido feito desde o começo do ano. É o esquema que o Rogério tem feito desde a pré-temporada, e tem dado resultado. Nem todos os jogos as coisas saem como a gente imagina, mas é manter a confiança no que está sendo feito, no trabalho, para a gente continuar bem no campeonato. Jonas Stelma. Olá, Ademir. Depois de algum tempo parado, você volta a ficar à disposição de Rogério Ceni. Já se considera 100% fisicamente, mais do que nunca pronto para brigar novamente por titularidade? Olha, brigar por titularidade sempre a gente é o objetivo. Fisicamente é com o passar dos jogos, né, com a minutagem que eu vou evoluindo, mas eu já me senti bem melhor nesse último jogo, né, da minha volta. Então agora é focar, treinar durante esses dias que tem, aprimorar mais a parte física para voltar bem para jogar contra o Flamengo na Copa do Brasil. Marcelo Ramos e Manuel Nascimento. Ademir, após viver um bom momento, o Bahia voltou a oscilar na temporada e perdeu as 2 últimas partidas. Como fazer o torcedor acreditar que é possível chegar no Maracanã e se classificar na Copa do Brasil? O Bahia está preparado para esse confronto? Sim, a gente está preparado, treinando forte para chegar bem, chegar confiante no jogo e buscar a classificação lá. A gente sabe que não vai ser fácil, estamos um gol atrás, mas vamos acreditar que a gente vai conseguir o objetivo. Lucas Vieira, com essa pausa para a data FIFA, o elenco tem tempo suficiente para treinar e recuperar fisicamente da sequência de jogos. Com isso, os torcedores podem esperar também uma melhora nos desempenhos do time? Consequentemente, quando você tem um descanso, naturalmente o corpo ele se recupera, né? E durante a semana treinando, a confiança também, e tudo que o Rogério tem passado para nós vai nos dando mais confiança para executar no jogo e para que todos estejam bem para dar o seu melhor no próximo jogo. Reinaldo Lima. Ademir, qual o principal objetivo desse grupo, já que até aqui o Bahia ainda não conquistou nenhum título na temporada? Olha, a gente tá jogo após jogo, né? O nosso foco, sem dúvida, é uma vaga na Libertadores. A gente está focado nesse objetivo. A cada jogo, com calma. Às vezes acontece os percalços das derrotas. A gente não pode perder a confiança no objetivo, continuar acreditando até o fim que a gente vai conquistar esse objetivo no ano. A penúltima pergunta de Luiz Guimarães. O Bahia vem de uma dura derrota no domingo e agora tem em frente um jogo decisivo na Copa do Brasil, onde está em desvantagem no placar agregado. O que é que precisa ser feito, na sua opinião,
e na próxima semana para virar a chave e conquistar essa classificação? Eu acho que o último jogo é uma lição para nós, né? Para que a gente não cometa os mesmos erros que foram cometidos no próximo jogo da Copa do Brasil. E são jogos grandes, né? Principalmente esse próximo, um jogo muito grande. Então a gente tem que estar focado e dar o nosso melhor e mostrar, né, a nossa personalidade, né, a nossa força de vontade de crescer, de colocar o Bahia na semifinal da Copa do Brasil, que é um grande objetivo que a gente tem também. A última pergunta é de Estela Ribeiro. Nas 2 últimas partidas contra o Flamengo, o Bahia se impôs, jogou bem, mas não conseguiu aproveitar tantas oportunidades. Como melhorar essa questão e como está o mental do time em relação a esse jogo no Maracanã? A gente está feliz por ter essa oportunidade de poder ter mais um jogo para tentar reverter a situação da derrota em casa. Às vezes a gente vai jogar bem, não vai ganhar, mas eu acho que a gente tem que focar em ganhar o jogo, aproveitar as oportunidades. A gente tem trabalhado durante a semana para aprimorar essa parte de finalização, para chegar no jogo quando tiver a primeira oportunidade, a segunda, fazer o gol e se manter firme lá na defesa para a gente conseguir o objetivo que é a classificação. Tá aí, né? Entrevista do Fumacinha, importante. Time busca uma vaga na Libertadores. Então, nesse momento, né? A gente já viu e aí o próprio Ademir falou. O time do Bahia não busca mais, não almeja mais o campeonato, né? Não almeja mais a primeira colocação, mas sim uma vaga na Libertadores. O que a gente quer também, uma vaga na Libertadores é importante, mas o que eu acredito, né, que a gente precisa é fazer um bom campeonato. Né? As perguntas aí falam muito pela falta de gols e pela oscilação do Bahia. O Bahia precisa estabilizar, né, e voltar a fazer gols para que a gente possa ter um time mais competitivo e, quem sabe, chegar no objetivo dos jogadores, que é Libertadores e as semifinais da Copa do Brasil. Será que dá? Pronto, falamos aí do dia, entrevistas coletivas, falamos de Bahia, falamos de Flamengo, beleza? A gente vai ficando por aqui e lembre-se de deixar o like, o joinha e ativar o sininho das notificações. Valeu, Estádio Esquadrão, um abraço e já fui, papá!